me chamo Jane. Eu costumava pensar que o silêncio era um presente. Depois de anos trabalhando em turnos duplos na lanchonete, criando nosso filho quase sozinho enquanto Carlos construía seus negócios, eu passei a apreciar aqueles raros momentos em que a casa não ecoava com a voz dele, aguda, autoritária, sempre carregada de alguma silenciosa decepção. Aquela sexta-feira de manhã estava incomumente calma. Carlos tinha se arrumado com pressa, murmurando sobre a pressão arterial da mãe dele e como ela precisava de alguém que realmente se importasse. Ele mal me beijou na bochecha antes de bater a porta da frente. As rodas da mala dele tilintaram pelos degraus da varanda como um tiro de partida. Eu deveria ter me sentido aliviada, em vez disso, fiquei paralisada na cozinha, ainda segurando meu café, observando o vapor subir como a respiração de um animal moribundo. Só quando Bruno entrou cambaleando, agarrando sua raposa de pelúcia esfarrapada e sussurrando, "Mamãe, precisamos correr", é que meu estômago caiu. Ele não estava sorrindo. Agachei-me, afastando o cabelo da testa dele. "Querido, o que você quer dizer?" Ele olhou por cima do ombro, os olhos se movendo nervosamente em direção ao corredor. "Vem", ele sussurrou, "eu encontrei uma coisa que você não vai gostar." Crianças brincam, imaginam monstros em armários, sacam espadas de cabos de vassoura. Pensei que era só isso. Talvez ele tivesse encontrado um antigo acessório de Halloween ou uma das estranhas facas de caça de Carlos. Mas quando ele me levou até a garagem e apontou para a caixa de ferramentas vermelha, o lugar sagrado de Carlos, hesitei. Nós nunca tínhamos permissão para tocá-la, nunca. Bruno levantou a tampa. A princípio, vi apenas as chaves de fenda, alicates e um rolo de fita adesiva de sempre. Mas então ele moveu a bandeja superior. Por baixo, havia uma pilha de fotos impressas em papel brilhante, guardadas em um saco plástico com elásticos. Meu coração palpitou na garganta. As fotos eram minhas dormindo, tomando banho, uma de costas na cozinha, vestindo apenas um roupão. Alguns dos ângulos eram de cima, como se fossem tiradas de um canto do quarto. Eu ofeguei. Bruno sobressaltou-se. "Por que o papai tirou essas fotos?" Eu não tinha uma resposta, mas sabia que tínhamos que ir embora. Não em uma hora, não amanhã, agora. Agarrei a mão de Bruno e corri. Não fiz as malas, nem sequer peguei uma escova de dentes. Empurrei meu celular no bolso de trás, peguei o casaco de Bruno no gancho do corredor e abri a porta da garagem com um puxão. Eu não dirigia há semanas. Carlos preferia assim. Ele dizia que eu ficava muito ansiosa ao volante, que eu não me concentrava, que era melhor ele cuidar das tarefas. Mas minhas mãos se lembravam. Elas tremiam enquanto eu girava a chave. O motor do velho Chevy gemeu como se também estivesse acordando de um longo silêncio. "Cinto de segurança, querido", sussurrei, e Bruno obedeceu instantaneamente, seu rosto pálido e sério na luz da manhã. Saímos da garagem de ré, lentamente, cuidadosamente. Eu nem sequer olhei para a casa do vizinho, embora me perguntasse se eles tinham visto alguma coisa, se eles sabiam. Assim que estávamos a 2 quarteirões de distância, eu expirei pela primeira vez. Eu ainda podia sentir o cheiro do saco plástico que continha aquelas fotos, ainda ouvir o clique do obturador da câmera de Carlos, embora eu nunca o tivesse ouvido antes. "Para onde estamos indo, mamãe?" A voz dele era pequena, muito pequena para um garoto de 6 anos. "Eu ainda não sei", eu disse honestamente. E eu não sabia. Eu não falava com ninguém fora do círculo de Carlos há meses. A última amiga que eu tinha, Alice, Carlos tinha me dito que era uma fofoqueira, alguém que distorceria minhas palavras e causaria problemas. Eu acreditei nele na época, sempre acreditei. Mas enquanto eu dirigia, minha mente separava o que restava da minha vida fora dele. A Lisa. Ela costumava cuidar de Bruno quando ele era bebê. Ela e eu tínhamos nos desentendido depois que Carlos disse que ela tinha se intrometido ao me oferecer livros sobre criação de filhos. Eu não falava com ela há quase 3 anos, mas ela morava a 1 hora de distância e eu me lembrava do nome da rua. Entrei na rodovia, minhas mãos tremendo. Desliguei meu celular e o de Bruno. "Só por enquanto, tá?"
A gente liga de novo mais tarde. Ele assentiu. Dirigimos em silêncio. No meio do caminho, parei em um posto de gasolina e paguei em dinheiro. Vi um vislumbre de mim mesma no espelho do banheiro e mal reconheci a mulher que me encarava. Meus olhos estavam fundos, meus lábios rachados. Quando eu tinha parado de cuidar de mim? Quando eu tinha começado a sussurrar na minha própria casa? Pensei na primeira vez que Carlos gritou comigo, não a mais alta, mas a mais fria. Bruno tinha derramado suco de laranja no tapete. Eu corri para limpar, pedindo desculpas como se a culpa fosse minha. Carlos ficou parado por um minuto inteiro, então olhou para mim com os olhos semicerrados e disse: "Não é a bagunça, é que você não o ensinou melhor." Aquela frase tinha ficado comigo como um anzol na parte macia do meu peito. Chegamos ao bairro de Alisa perto do meio-dia. A casa dela era pequena, pintada de amarelo com venezianas brancas e 2 vasos de plantas murchas nos degraus. Bruno pegou minha mão. "Ela vai ficar brava?" perguntei. "Não sei", respondi, "mas acho que ela vai atender a porta." Bati 2 vezes. Nada. Meu coração começou a palpitar. Bati de novo, mais forte desta vez. Então ouvi a fechadura estalar. A porta se abriu uma fresta. Alisa me encarou pela abertura, mais velha, cabelo mais curto, mas seus olhos eram os mesmos. Tentei falar, mas nenhuma palavra saiu. Ela olhou para Bruno, depois para mim, e sem dizer nada, abriu a porta completamente. Alisa não fez perguntas de imediato. Ela apenas me puxou para um abraço apertado, como se algo estivesse esperando em seu peito por anos e finalmente tivesse se libertado. Eu não chorei, não conseguia. A parte de mim que chorava estava trancada, enterrada sob anos de pisar em ovos. Ela nos levou para sua sala de estar pequena, mas acolhedora, onde as cortinas estavam abertas e uma colcha repousava sobre o sofá. O ar cheirava a canela e lavanda. Foi a primeira vez que respirei sem tensão desde que Carlos tinha saído naquela manhã. Bruno sentou-se ao meu lado, agarrando sua raposa de pelúcia, os olhos percorrendo o quarto como se não pudesse acreditar que não era um sonho. Alisa trouxe para ele um copo de suco de maçã e alguns biscoitos. "Você quer conversar?" ela finalmente perguntou. Balancei a cabeça. "Ainda não." Ficamos em silêncio por um tempo, ouvindo o tic-tac do velho relógio em sua lareira. Eventualmente, contei a ela tudo, não apenas sobre a caixa de ferramentas, mas sobre os anos que levaram a isso, a maneira como Carlos me fazia sentir pequena e depois culpada por me sentir pequena, a maneira como ele me corrigia na frente de Bruno e depois me acusava de miná-lo quando eu falava, a vez em que ele tirou a bateria do meu celular porque eu passava muito tempo no Facebook. Alisa escutou sem interromper. Sua expressão era calma, mas seus dedos se enrolavam com força em sua caneca. "Ele te isolou", ela disse finalmente. "Ele se certificou de que você não tivesse mais ninguém para quem ir. É o que homens como ele fazem." Assenti. "E agora eu não sei o que fazer." "Nós vamos descobrir", ela disse. "Você não está sozinha agora." Eu queria acreditar nisso, mas então o medo começou a rastejar de volta como fumaça por baixo da porta. Carlos não era estúpido, ele saberia que eu tinha ido embora, e o primeiro lugar que ele verificaria seria qualquer lugar onde eu estivesse antes de ele assumir o controle. "Alisa, não podemos ficar aqui por muito tempo. Ele pode vir procurar." Ela assentiu sombriamente. "Você pode descansar hoje. Esta noite, amanhã de manhã, faremos um plano." Coloquei Bruno para dormir em seu quarto de hóspedes e deitei ao lado dele até que ele adormeceu. Sua respiração era lenta e constante, e pela primeira vez em semanas, não havia tensão em sua pequena testa. De volta à cozinha, encontrei Alisa olhando uma pasta de papel manila. "Meu primo trabalha com abrigos para mulheres", ela disse. "Ele me deu essas informações há um tempo, caso você algum dia." Sua voz sumiu. Sentei-me em frente a ela. "Eu nem sabia que precisava disso." "Mas você sabia. Você não estava pronta então. Agora você está." Peguei sua mão e a apertei.
Então cometi um erro. Liguei meu celular novamente. Em segundos, uma mensagem apareceu. Onde você está, Jane? Sem nome, sem número, apenas essas 4 palavras. Minha respiração ficou presa na garganta. 1 minuto depois, chegou uma segunda mensagem. Você está assustando Bruno. Volte para casa. Desliguei o celular novamente, mas era tarde demais. Eu podia sentir nos meus ossos. Carlos sabia. Encarei o celular como se ele tivesse criado presas. 2 mensagens. Era tudo o que precisava para me puxar de volta para o mesmo pânico silencioso do qual eu pensava ter escapado. A Lisa pegou o aparelho gentilmente da minha mão e o colocou com a tela para baixo na mesa da cozinha. Ele te rastreou? Assenti lentamente. Eu não sei. Talvez ele sempre soubesse quando eu ia a algum lugar, mesmo que eu não contasse. Ele dizia que eu era previsível. Precisamos assumir que seu celular está comprometido, ela disse calmamente, mas havia uma tensão em sua mandíbula que não estava ali antes. Ele pode ter colocado um software de rastreamento nele, ou no tablet de Bruno, ou no carro. Eu não tinha pensado nisso. Senti-me estúpida por não ter pensado nisso, mas a Lisa não disse eu te avisei. Ela apenas se levantou e começou a juntar coisas, as chaves do carro dela, seu próprio celular, uma mochila do armário do corredor. Vamos, ela disse. Não vamos esperar que ele te encontre aqui. Ela nos levou para uma biblioteca pública 2 cidades adiante. Lá, sob o zumbido monótono das luzes fluorescentes, ela usou um computador para procurar casas seguras e clínicas de assistência jurídica. Ela imprimiu páginas de informações, destacando aquelas administradas por organizações sem fins lucrativos que ofereciam consulta jurídica e aconselhamento sobre traumas. Eu te levarei aonde você escolher, ela me disse, mas você precisa ser quem faz a ligação. Aquilo ficou comigo. Pela primeira vez em anos, alguém não estava tentando me consertar ou me silenciar. A Lisa estava oferecendo ferramentas, mas me entregando o martelo. Naquela tarde, enquanto Bruno dormia no banco de trás do carro dela, usei um telefone público do lado de fora de uma lanchonete e liguei para um abrigo listado como local confidencial. A mulher do outro lado da linha tinha uma voz calorosa e firme. Ela não perguntou por que eu estava fugindo, ela perguntou se eu estava segura, se meu filho estava comigo e se eu tinha acesso a transporte. Naquela noite, tínhamos instruções: chegar a um parque público ao pôr do sol, esperar no banco oeste, sem ligações, sem mensagens de texto. Nós a seguimos. Uma mulher chamada Nilce nos encontrou no parque, usando um boné de beisebol e carregando uma sacola de compras reutilizável. Ela não se apresentou de imediato, apenas disse: "Você é Jane?" E quando eu assenti, ela sorriu e disse: "Vamos, eu te protejo agora." O carro de Nilce era discreto, um sedã azul marinho um pouco empoeirado. Ela não fez perguntas enquanto eu colocava Bruno no banco de trás. O abrigo ficava em uma casa convertida com uma varanda branca e fechaduras resistentes. Por dentro, cheirava a limpador de limão e algo quente vindo do forno. Nilce nos deu um quarto no fundo com 2 camas de solteiro e uma comoda. "Vocês estarão seguros aqui", ela disse. Celulares desligados, sem redes sociais, sem contato com ninguém em quem vocês não confiem totalmente. Assenti e, pela primeira vez, eu dormi. Digo, sono de verdade, aquele que não vem com o ouvido aberto, mas com paz. Mas a paz é breve quando se vive em modo de sobrevivência. Na manhã seguinte, enquanto Bruno comia cereal com as outras crianças na cozinha comunitária, Nilce bateu suavemente em nossa porta. "Precisamos conversar", ela disse. Seu marido registrou um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Senti meus joelhos enfraquecerem. O que isso significa? Significa que ele está bancando o bonzinho, fazendo parecer que está preocupado. É padrão para homens como ele. E se a polícia nos encontrar, estaremos protegidas aqui, mas você precisa começar a pensar a longo prazo. Longo prazo. Eu não tinha pensado além do dia em que fugi. Agora eu tinha que pensar.
Nilce me levou a um quarto silencioso no dia seguinte. Tinha iluminação suave e paredes grossas. Ela me entregou um bloco de anotações e uma caneta. Comece a escrever tudo, ela disse. Cada incidente, cada palavra que você se lembrar, desde a primeira vez que ele levou a voz até a última mensagem que você recebeu. Não se trata de construir um caso ainda, trata-se de colocar isso em algum lugar que não seja apenas dentro de você. Hesitei. Minhas mãos pairaram sobre a página. Por onde começar quando a dor é tão silenciosa que você quase se esquece que é dor? Eu escrevi: a primeira vez que Carlos me fez sentir como se eu estivesse louca foi na nossa lua de mel. E o resto veio à tona, a noite em que ele desligou o ar-condicionado no meio de agosto e me disse que eu estava imaginando o calor, a vez em que ele apagou mensagens da minha irmã e me disse que ela tinha parado de entrar em contato, o olhar em seus olhos quando eu usava maquiagem que ele não aprovava e como ele me chamava de desesperada em voz baixa, a maneira como ele me isolou de todas as mulheres que tentaram me alertar. Enchi 3 páginas antes mesmo de perceber a hora. Nilce espiou e me deu um pequeno aceno de cabeça. Bom, continue. Você está recuperando sua voz. Bruno se adaptou rapidamente à vida no abrigo. As outras crianças o acolheram, e os voluntários sabiam exatamente como conversar com crianças como ele, crianças que aprenderam a andar na ponta dos pés, perto de seus pais. Mas eu vi os sinais. Ele se encolhia com barulhos altos, pedia permissão para falar, dormia com a luz acesa. Uma noite, encontrei um desenho de giz de cera em sua cama. Era nossa antiga casa, mas as janelas estavam todas escuras, e no canto, um boneco de palito representando a mim estava atrás de uma porta. Bruno havia se desenhado do lado de fora, segurando minha mão, com uma grande flecha apontando para ele e a palavra seguro. Segurei o desenho contra o peito e chorei, finalmente liberando as lágrimas que eu havia engolido por anos. Mais tarde naquela semana, Nilce marcou uma reunião com uma advogada de assistência jurídica chamada Maria. Ela era perspicaz, direta e usava óculos de leitura que batucava pensativamente contra o queixo. Eu já vi homens como seu marido antes, ela disse. Eles agem como cidadãos modelo, eles usam o charme como arma. Registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida não é preocupação, é controle. Se agirmos muito devagar, ele pode transformar isso em abandono e usar contra você no tribunal de família. Tribunal de família? A frase me gelou por inteiro. Ele pode tentar pedir a guarda de emergência, dizer que você é instável, que fugiu com seu filho, que ele está com medo pela segurança de Bruno. Ele nunca se importou com Bruno desse jeito, sussurrei. Maria se inclinou. Isso não o impedirá de fingir que se importa. Ele só precisa de um juiz que não saiba a verdade. Então começamos. Entreguei a ela as fotos da caixa de ferramentas, escrevi cada lembrança que consegui reunir. Nilce me ajudou a recordar conversas, as vezes em que Carlos me humilhou em público, me fez sentir invisível, manipulou Bruno para que temesse minha desaprovação. Começamos a construir um caso. Nilce também me ajudou a solicitar uma ordem de restrição de emergência. Não sabíamos se seria concedida ainda, o juiz precisava revisar o processo. Perguntei a ela, o que acontece se ele nos encontrar antes disso? Sua expressão escureceu. Já tivemos mulheres que desapareceram antes que a papelada fosse concluída, ela disse, mas você é mais esperta que isso, e você não está sozinha desta vez. Naquela noite, eu não dormi. Apenas abracei Bruno e ouvi o leve zumbido da luz do corredor do abrigo. Em algum lugar lá fora, Carlos estava preparando seu próximo movimento. Eu também estava preparando o meu. 3 dias se passaram antes de recebermos a ligação. Nilce bateu levemente e me entregou o envelope. Meus dedos tremeram ao abri-lo. Dentro havia um documento de uma única página, carimbado com o selo do condado. A ordem de proteção de emergência havia sido concedida por 30 dias. Carlos estava legalmente proibido de entrar em contato comigo ou com Bruno. Encarei o papel como se fosse um milagre. Não era permanente e não o impedia de nos encontrar se ele realmente tentasse, mas era algo. Era a primeira palavra oficial, não apenas de uma amiga ou conselheira,
mas de um sistema que finalmente acreditava em mim. Levei para Maria na mesma tarde. Ela escaneou rapidamente e assentiu. Bom, agora usamos esse impulso. Discutimos os próximos passos legais: solicitar a guarda exclusiva, pedir uma ordem de restrição de longo prazo, preparar a documentação para quando Carlos fizesse seu próximo movimento, porque ele faria. Maria sabia, Nilce sabia e, no fundo, eu também sabia. Mas houve momentos, pequenos momentos, onde a luz surgiu. Uma manhã, Bruno correu para mim segurando uma joaninha no dedo, seu rosto iluminado de admiração. Outra noite, ele desenhou uma foto minha com uma capa e escreveu embaixo: "Mamãe igual a Eriona". Essas pequenas coisas se tornaram meu oxigênio. Eu também comecei as sessões de grupo no abrigo. Cada mulher naquele círculo tinha uma história, algumas piores que a minha, algumas mais silenciosas, mais sutis, como sombras que você não via até que elas se enrolassem em sua garganta. Havia uma mulher chamada Lídia, cujo marido trancava o termostato e a punia com frio. Outra, Ana, cujo parceiro dizia que ninguém jamais a quereria depois de 3 filhos e uma cara daquela. Compartilhamos café e medo, mas também compartilhamos sobrevivência. As pessoas pensam que abusos são hematomas, Lídia disse uma vez, mas a maior parte é silêncio invisível, até que te devore viva. Assenti, eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Mais tarde naquela semana, Maria ligou. Seu tom era seco. Ele entrou com um pedido. Minha boca secou. Para quê? Guarda temporária de emergência. Ele está alegando que você é mentalmente instável, que sequestrou Bruno, que ele teme pela segurança do menino. Há uma audiência marcada para sexta-feira. Isso nos dava 3 dias. Eles vão acreditar nele? Perguntei. Podem acreditar. Ele não tem antecedentes. Você não tem evidências físicas além das fotos, e o juiz designado é conhecido por favorecer a coparentalidade, mesmo em casos de alto conflito. Sentei-me pesadamente na cama, o quarto girando ao meu redor. O que podemos fazer? Lutamos. Nos preparamos. Estou entrando com uma resposta, anexando as fotos e sua declaração escrita. Vamos solicitar uma audiência presencial, e você vai testemunhar. Você vai contar tudo ao juiz. Meu estômago revirou. Eu não via Carlos frente a frente desde a manhã em que ele partiu. Eu tenho que ficar na mesma sala que ele? Sim, mas você não estará sozinha. Nilce foi comigo para a audiência simulada que Maria organizou naquela noite. Eles me explicaram como falar, para onde olhar, como responder sem congelar. E então, antes de terminarmos, Maria disse algo que eu não esperava. Jane, eu sei que isso é aterrorizante, mas quero que você entenda algo muito claramente. Ela se inclinou para a frente. Ele não está mais no controle. É por isso que ele está fazendo isso, porque ele sabe que você está se afastando. Respirei fundo e, pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, eu não estava apenas sobrevivendo, eu estava me preparando para a guerra. O tribunal era mais frio do que eu esperava, não em temperatura, mas em humor. Bancos de aço, paredes bege e um juiz cuja expressão não mudou uma vez durante a primeira hora dos procedimentos. Carlos vestia um terno cinza carvão recém-passado, sua gravata era modesta, seus sapatos lustrados. Ao lado dele estava sua advogada, uma mulher com cabelos brilhantes e uma pilha de arquivos tão grossa que fez meu estômago se contorcer. Quando ele entrou no tribunal e me viu, ele não se moveu. Ele ofereceu um sorriso pequeno, quase apologético, como se estivéssemos prestes a discutir um mal-entendido compartilhado tomando um café. Desviei o olhar. Maria colocou uma mão gentilmente em meu antebraço e sussurrou: mantenha-se firme. Não deixe a atuação te abalar. O juiz nos chamou à ordem e então convidou a advogada de Carlos para começar. Ela pintou um quadro de preocupação. Carlos, o pai dedicado, pego de surpresa quando sua esposa, que não tinha emprego, nenhuma renda conhecida e um histórico de instabilidade emocional, desapareceu com o filho deles. Ela enfatizou a interrupção na educação de Bruno, o trauma de ser separado da família, a urgência de restaurar a estabilidade. Estabilidade.
A palavra ecoou em meus ossos como uma ameaça. Então foi a vez de Maria. Ela se moveu lentamente, metodicamente. Ela apresentou a ordem de restrição, ela entregou as fotografias escondidas que Carlos havia tirado, imagens minhas vulnerável e inconsciente. Ela leu trechos da minha declaração. Então o juiz olhou para mim. Senhora Martinez, você pode falar. Meus joelhos tremeram enquanto eu me levantava. Eu não olhei para Carlos, eu não conseguia. Eu não sou mentalmente instável, comecei, minha voz tremendo. Eu fui embora porque estava com medo, não só por mim, mas pelo meu filho. Carlos, ele nunca me bateu, isso é verdade, mas ele me machucou todos os dias. Continuei sobre as fotos, a manipulação psicológica, o controle, a maneira como eu desapareci em mim mesma até não conseguir me lembrar do som da minha própria risada. Vi algo brilhar nos olhos do juiz, mas seu rosto permaneceu ilegível. Carlos finalmente falou. Ele se levantou, as mãos juntas na frente dele, e disse todas as coisas certas, que lamentava qualquer dor que sua esposa sentisse, que ele só queria apoiar sua jornada de saúde mental, que sentia muita falta do filho. Ele até chorou. Não sei como ele fez, mas ele chorou 2 lágrimas perfeitas. Era a mesma atuação que eu tinha visto no nosso casamento, quando ele contou a história de como nos conhecemos, e as pessoas juraram que ele era o homem mais doce do mundo. Por um momento, pensei que o juiz acreditasse nele, mas então ele disse: a guarda temporária permanecerá com a senhora Martinez até a audiência de guarda definitiva em 2 semanas. A atual situação da criança parece estável. A visita supervisionada para o Sr. Martinez é permitida mediante coordenação através do tribunal. A mandíbula de Carlos se contraiu. Foi rápido, mas eu vi aquela rachadura na máscara. Fora do tribunal, Maria me puxou para o lado. Você fez exatamente o que precisava fazer, ela disse. Você disse a verdade. Isso é mais difícil do que parece em casos como este. Mas eu não estava aliviada, não de verdade. Porque Carlos tinha perdido a primeira rodada, e homens como ele não perdem silenciosamente. Naquela noite, de volta ao abrigo, coloquei Bruno na cama e fiquei ao lado dele. Ele parecia tranquilo, como se o barulho do dia não o tivesse tocado, mas eu sabia que não era verdade. Beijei sua testa e sussurrei: não importa o que aconteça, nós vamos ficar bem. Eu não tinha certeza se acreditava nisso, mas eu precisava que ele acreditasse, porque Carlos ainda estava lá fora, e algo me dizia que ele não tinha terminado. A primeira visita supervisionada estava marcada para 3 dias após a audiência. Seria em um centro familiar neutro administrado por serviços sociais, com um membro da equipe presente o tempo todo. A sala era pintada de amarelo pálido, com móveis de plástico e um grande espelho unidirecional que permitia aos observadores monitorar as interações. Bruno se agarrou a mim quando chegamos. Agachei-me e alisei seu cabelo. Você não precisa abraçá-lo ou falar se não quiser, eu disse. Apenas seja você mesmo. Eu estarei esperando quando terminar. Ele assentiu, os lábios pressionados com força, como se estivesse engolindo algo grande demais para sua boca. Carlos chegou 10 minutos atrasado, não o suficiente para ser penalizado, mas o suficiente para fazer uma declaração. Ele sorriu no momento em que viu Bruno. Aí está meu garotão, ele disse, braços abertos. Senti tanto a sua falta, campeão. Bruno não se moveu, olhou para o chão. O sorriso de Carlos vacilou por um segundo, depois voltou, forçado, mas ainda no lugar. A sessão durou exatamente 45 minutos. Assisti de longe. Carlos tentou todas as táticas, piadas, presentes, lembranças. Ele até chorou de novo em um ponto, tirando uma foto antiga de nós 3 de uma viagem à praia 2 verões atrás. Mas Bruno não riu, não sorriu. Quando terminou, ele caminhou direto para meus braços. Sua voz era quase um sussurro. Ele cheira a nossa casa. Eu o abracei mais forte. Naquela noite, Nilce perguntou se eu queria conversar. Eu me sinto horrível, eu disse, como se estivesse punindo Bruno por fazê-lo passar por isso. Você não está, ela disse gentilmente.
Você está mostrando a ele que ele tem uma escolha, que amor não é sobre medo. Isso é mais do que a maioria das crianças na situação dele jamais terá. Assenti, mas a culpa grudou como roupas úmidas. 2 dias depois, recebi um envelope do advogado de Carlos. Dentro havia uma carta, não legal, não oficial, apenas pessoal. Começava com: Jane, eu não reconheço quem você se tornou. Ele falava sobre como ele estava tentando, como ele sentia falta da família, como ele estava disposto a perdoar tudo se eu voltasse para casa. Perdoar, como se eu tivesse pecado ao fugir. Ele chamou o abrigo de má influência, acusou a Lisa de me fazer lavagem cerebral e disse que Bruno precisava de normalidade. No final, ele escreveu: se você pensa que eu vou desistir do meu filho, pense de novo. Eu sempre termino o que começo. Nilce pegou a carta imediatamente. Ele está ultrapassando os limites de novo, tentando entrar em contato diretamente. Isso é uma violação da ordem. Maria registrou um relatório. Eu mudei de quarto no abrigo. Bruno foi transferido para um grupo diferente durante as horas de brincadeira. Ficamos alertas. Cada barulho lá fora fazia meu estômago se contrair, mas também continuamos seguindo em frente. Bruno começou a terapia com uma conselheira de trauma. A princípio, ele mal falava, mas depois de 2 sessões, ele perguntou à conselheira se monstros eram reais. Ela perguntou: que tipo? O tipo que sorri e faz você se sentir errado o tempo todo, ele disse. Quando ela me contou, eu desabei, não só de tristeza, mas de orgulho. Ele estava encontrando sua voz, eu também. Maria ligou 2 noites depois com notícias. Carlos havia entrado com uma segunda moção de emergência. Ele alegava que a visita supervisionada tinha ido mal devido à manipulação, que Bruno estava sendo instruído e que ele queria acesso total e não supervisionado. Ele está escalando, ela disse, mas agora nós também vamos escalar. Eu tinha uma semana antes da próxima audiência. 7 dias para me preparar, 7 dias para provar que segurança não é apenas um direito, é uma luta, e eu finalmente estava pronta para lutar. A semana que antecedeu a audiência passou em um borrão de papelada, telefonemas e momentos que pareciam não me pertencer. Bruno coloriu mais do que o habitual, desenhou árvores, chaves e casas com fechaduras nas portas. Cada desenho ele me entregava em silêncio, como se estivéssemos construindo uma linguagem privada que só nós 2 entendíamos. Eu praticava responder às perguntas com Maria todas as noites. Ela interpretava o papel da advogada de Carlos, implacável e fria. Por que você não foi à polícia antes? Você está tentando alienar a criança do pai? Você acredita que agiu no melhor interesse do seu filho? A cada vez que eu respondia, eu me tornava mais forte, mais quieta também, mas com uma firmeza que eu não sabia que possuía. Na noite anterior à audiência, eu não dormi. Em vez disso, fiquei na cozinha compartilhada do abrigo, olhando pela janela para a rua vazia, lembrando o som da voz de Carlos quando ele estava desapontado, quando eu não dobrava as toalhas do jeito que ele gostava, quando o jantar atrasava 10 minutos, quando eu ria alto demais. Eu sussurrei na escuridão: você não vai vencer mais. Nunca mais. O tribunal era menor desta vez, mais silencioso, mais íntimo. A parede ainda cheirava a poeira e papelada fria. Carlos já estava sentado quando eu cheguei, sua advogada murmurando algo em seu ouvido. Ele não olhou para mim desta vez, não sorriu. Talvez ele soubesse. Maria se inclinou. Você só precisa dizer a verdade. Você já fez a parte mais difícil, ir embora. O juiz entrou, a sessão começou. A advogada de Carlos começou um discurso sobre direitos paternos, sobre o menino precisar de um pai, sobre estabilidade, estrutura e redenção. Mas desta vez não houve lágrimas de Carlos, apenas silêncio, um silêncio calculado, ensaiado. Então foi a minha vez. Eu me levantei, o tribunal desapareceu. Eu não estou aqui hoje porque quero machucar ninguém, comecei. Eu estou aqui porque meu filho merece crescer sem medo.
Descrevi a caixa de ferramentas, as fotos, a crueldade silenciosa, as maneiras como Carlos me fez sentir como se eu estivesse desaparecendo pouco a pouco, até que meu filho era a única coisa que me ancorava à realidade. Li uma citação da terapeuta de Bruno, apresentada por escrito. Bruno demonstra respostas clássicas de trauma consistentes com sofrimento emocional de longo prazo e controle coercitivo no lar. Quando me sentei, Maria apertou minha mão uma vez. O juiz suspendeu a sessão por 40 minutos. Esperamos no corredor, andando de um lado para o outro. Nilce também tinha vindo, ficando a uma distância respeitosa, braços cruzados, como se estivesse me mantendo ereta de longe. Então o oficial de justiça retornou. Voltamos para o tribunal. A decisão do juiz foi breve, mas sua voz era firme. A guarda permanecerá com a senhora Martinez. O senhor Martinez não terá contato até uma avaliação mais aprofundada por profissionais de psicologia nomeados pelo tribunal. Uma ordem de restrição de longo prazo é concedida. Eu não chorei, não imediatamente. Mas quando saí daquele tribunal e vi Bruno esperando por mim com Nilce, seus pequenos braços envolvendo minha cintura, eu expirei pela primeira vez no que pareceu anos. Semanas depois, nos mudamos para uma pequena casa alugada com venezianas azuis e vista para uma rua tranquila. Comecei um emprego de meio período no centro comunitário. Bruno começou a escola. No primeiro dia, ele usou uma capa e se chamou de garoto corajoso. Eu sorri e disse, você é. E eu acreditava nisso. Eu também era. Jane teve muita coragem em dar o primeiro passo, ir embora. Ela já havia passado por tantas violências silenciosas, e pouco a pouco foi descobrindo que aquele que deveria cuidar da família, era quem estava os machucando emocionalmente, e conseguiu ir embora na hora certa. Assim, a vida estava recomeçando de forma mais leve e tranquila. Conte nos comentários o que achou da história de Jane. Se gostou dessa história, por favor curta o vídeo e se inscreva para histórias emocionantes.